Olá, olá, Rav Lightman. Vocês estão conosco numa série de conversas com Rav Lightman, onde eu desejo semear um estado aqui no estudo, no qual o Rav Lightman ensina as pessoas, podem ser pessoas de Israel ou do mundo todo, no local onde eles trabalham ou vivem, mandaram vocês para essa aula e ser como pessoas que estudam sobre a vida. Eu vou falar sobre a reciprocidade que nós temos na natureza, na sociedade humana, e quanto nós somos dependentes uns dos outros, e o comportamento da natureza como uma unidade. Na nossa língua, nós chamamos de garantia mútua, que significa que nós analisamos todo o universo. Então, podemos ver que todos os sistemas dependem uns dos outros. Os planetas circundam seus sóis. A maioria deles tem outros que o circundam. São sistemas muito grandes. Quando analisamos, nós vemos que eles têm movimentos recíprocos uns com os outros. A Lua, que está sobre o planeta Terra, influi tudo o que acontece no planeta. A nossa saúde, as nossas sensações, as nossas emoções, o movimento da água nos oceanos e mais e mais. Muitas mudanças. O Sol, claro que nos influencia muito. Cada explosão nele nos influencia, e tais coisas que colocam em perigo até o nosso planeta. Influem em todos os nossos sistemas eletrônicos e o planeta Terra em si, que dentro dele nós vivemos num globo no qual queima por dentro, tem fogo dentro dele, e tudo está em equilíbrio, muito delicado. Os biólogos, os zoólogos e os botânicos nos dizem que para criar a forma de vida que nós temos aqui no planeta Terra, na verdade, nós recebemos condições muito especiais e não podemos ver que ainda não tem no universo, ainda não descobrimos, mas são condições muito especiais para a existência da vida, porque essas condições para o desenvolvimento dessa vida requer muitas condições que estejam em conjunto. A força da gravidade, a água, todas as condições, calor, pressão, que, claro que aqui depois de tudo acontece, que tem um equilíbrio, uma equação que, se a observamos, podemos chegar às condições nas quais a vida pode ser criada. Nós ouvimos com vocês as notícias que falam da previsão do tempo, o que acontecerá amanhã, nos próximos dias, em maioria por uma semana antecipadamente. Podemos fazer uma conta, um cálculo e ver o que acontecerá com o clima. Mas não mais que isso. Quando eles dizem amanhã, depois de amanhã, qual será o clima, as temperaturas, chuvas, ventos, nós recebemos um resumo. Se vocês soubessem as equações necessárias para que essas pessoas possam
entender tudo isso que acontece com o clima, são cálculos, equações imensas, são tão grandes que precisam de computadores especiais para poder processar o que acontece. E assim eles podem computar o clima de todo o planeta, onde circulará, como funciona. A união de todos esses dados é tão grande, tão imensa, tão profundo, tão rico, que simplesmente é só fazer o cálculo de qual será a temperatura amanhã ou as ondas que nós vamos ter, porque nós não estamos apenas num só lugar. Nós mandamos barcos, aviões, devemos planejar todas essas coisas para os nossos propósitos. Então, na verdade, podemos ver que essas coisas nos falam das relações entre o inanimado, que influencia o vegetativo, que influencia o vivente e ao homem, e como o homem influencia sobre todos estes. Nossa vida depende do inanimado, nós estamos sobre a terra e também somos dependentes do vegetativo, porque toda a nossa agricultura depende disso, e também do animal, porque sem alimento não podemos existir, e também não podemos existir sem a sociedade humana, no qual cada um de nós tem um papel, tem um lugar. E de acordo com seu papel na sociedade, ele tem um quadro no qual ele existe. E assim existimos, assim, conforme nós avançamos através da história, podemos ver que somos uma sociedade mais complexa, mais dependente uns dos outros, de tal forma que hoje fazemos nossas ações, mandamos dinheiro de um lugar para outro local, mandamos barcos, navios com cargas, fabricamos a roupa que está sobre mim. Se eu vejo como ela está formada, eu posso dizer que não tenha um país que não esteja vinculado com ela para poder criá-la, fabricá-la, enviá-lo, vendê-lo. Tudo isso nos mostra o quanto somos dependentes uns dos outros. E essa dependência, estamos acostumados a isso, nós entendemos que é assim, mas essa dependência ainda é apenas econômica e não exige de nós nenhuma participação emocional. E isso é o que está acontecendo nos últimos tempos na história. E podemos ver que a união entre nós chegou a tal magnitude que exige uma participação muito mais profunda, relações mais estreitas, de tal forma que se acontece algo em algum país, ele influencia os demais. E de repente tem países que podem ir a um outro país e exigir coisas, até mudar o governo e exigir que ele seja assim ou de outra forma, como se não tivesse nenhum país que pudesse ser autônomo. Nós vemos que tem protestos na Síria, tem nações do mundo todo. Como você pode aniquilar os seus cidadãos de tal forma que o líder não pode falar nada, como se não fosse seu país, e ele não pode ser o dono. Como se estivesse claro que essa dependência exige de todos nós que estamos relacionados uns com os outros, e podemos ver que somos unidos de tal forma que todos os sistemas internacionais exigem, e nós não somos capazes de existir sem eles. Se devemos participar na economia, na ciência, na cultura,
Se desejamos existir de uma maneira boa, devemos desenvolver uma cultura, educação, uma forma de entender a vida. Nos últimos anos, as férias se desenvolveram muitos. Nós podemos ver que em dezenas de anos o quanto os países se assemelham uns aos outros. De acordo com as pessoas, nós podemos ver que nos alimentamos das redes de televisão, de notícias. Se nós estamos há 20 anos em relações virtuais pela internet, que de tal maneira que mais um pouco poderemos estar relacionados, que não teríamos diferenças nas línguas, porque haverão máquinas que traduzirão automaticamente o que falamos. E mesmo que as pessoas que não entendem, por exemplo, o inglês, que é um idioma internacional, poderá estar em contato com todos. Nós vemos que, de acordo com as nossas pesquisas, estamos tão relacionados uns com os outros que até o homem simples está relacionado com 4 pessoas e, através deles, com o mundo todo, como se estivéssemos de mãos dadas. Nós vemos que cada país que faça qualquer coisa não possa fazer o que ele queira, mas que com isso eu mudo o equilíbrio do planeta. E o que acontece nele não apenas pode influenciar os seus vizinhos, mas outros locais também. Nós chegamos a a pactos de pesca e em outros aspectos nos quais tem muita influência uns e os outros. O carvão, a explosão do carvão, tudo o que acontece com a natureza, porque começamos a sentir e entendemos que estamos apenas em um só planeta e somos relacionados e dependentes uns dos outros em todo este planeta, e não podemos fazer o que desejamos. É uma pena que nós estamos num desenvolvimento muito egoísta e que não levamos em consideração os outros. Também para o espaço, mandamos naves, criamos lá muitas coisas, toda classe de objetos, milhões de partes e objetos que estão. E isso nos influencia e de vez em quando ouvimos que tem um problema e ele pode cair em cima de nós, desde cima, e nós não sabemos quando e sobre quem. Nós podemos ver também toda a espécie de fenômenos, por exemplo, vulcões na Islândia, e de lá isso influencia toda a Europa até a Sibéria, de tal forma que os aeroportos estão fechados. Isto influencia, esta influência, eles também tivemos no tsunami que danificou as estações atômicas no Japão. Todos começaram a refletir se convém ou não construir ou parar o desenvolvimento das estações atômicas elétricas e outras coisas. Podemos ver que nenhum país é capaz de manter a sua política interna e externa, se não leva em consideração todos os aspectos externos, e a cada momento, cada coisa que eles fazem deve levar em consideração o mundo todo. Também os mais poderosos, os mais fortes, não podem fazer sem levar em consideração os demais, porque não é porque eles são tão poderosos, é que somos dependentes uns dos outros e não sabemos o que pode acontecer
em cada mudança, em cada país sobre os outros. Nós podemos ver no dia a dia, sentir que no mundo, que ele é muito mais complexo e dependente. E por isso nós falamos sobre esta lei que nos circunda, nos mantém unidos. E esta lei chama-se a garantia mútua. E se nós falamos sobre essa lei da garantia mútua, que parece que pertence a todos os países, companhias internacionais, do comportamento internacional, algo massivo muito grande, pode ser que isso também atue sobre o homem simples. Sim, nós podemos ver a cada ano, nós sentimos mais e mais que na Europa ou na América, de repente, tem um problema num certo banco. De repente, nós sentimos isso em todos os países. Na China, que eles vendem toda a sua exportação, então eles têm um problema e isso influencia meio mundo. A economia, o comércio internacional está tão unido que todos influenciam a todos, de tal forma que são coisas necessárias para a nossa existência, a nossa alimentação, o nosso vestuário, o calor, os medicamentos. Não tem nenhum país que pode prover para si todas as suas necessidades. Há 100 anos atrás, cada país era autônomo. Ele provia todas as suas necessidades. E isso começou a partir de que os ingleses conquistaram a Índia e entenderam que era mais fácil trazer verduras e frutas da Índia do que fazê-los por si mesmo. Então a indústria se desenvolveu e de lá foi aberto o canal de Suez e por lá passaram os alimentos e assim foi crescendo. E as pessoas começaram a entender que essa especialização, que cada um fabrica cada coisa, é conveniente, é beneficioso. Anteriormente, cada fábrica fabricava tudo, desde o parafuso até a máquina, e todos os motores e todos os componentes eletrônicos, tudo numa só fábrica. Até proviam a sua própria eletricidade. E todos os processos estavam apenas em um lugar. Depois, começaram a dispersar as coisas, uma fábrica que faz parafusos, outro porcas, outros componentes eletrônicos, e assim foi se espalhando. E hoje podemos dizer que uma fábrica que faz automóveis recebe peças de todos os outros locais e outras nações, e outros países também participam. E hoje nós podemos ver que essa tendência é muito forte. Nós vemos como os japoneses, ao invés de fabricar os automóveis, eles, no seu local, eles fabricam na América, onde está o mercado, apenas o dirigem de longe, mas também colocam executivos que o dirigem localmente. Os trabalhadores e os chefes são locais, e isso se chama japonês. Tem uma mistura tão grande em todas as coisas que não podemos diferenciar onde e quem. De repente, em um certo país tem uma fábrica que pertence a outros países e também empresas de serviço.
30%, 50%. E assim, empresários estrangeiros vêm, e assim é no mundo todo, isso é conveniente. E os governos não incomodam eles, porque eles também ganham, são beneficiados. E as pessoas têm trabalho e se beneficiam. Então, nós pensamos que isso se desenvolverá mais e mais, e quando os países desenvolvidos acabaram de se desenvolver, então começaram a crescer o terceiro mundo, na África e na Ásia. E saíram para construir fábricas, e para construir uma fábrica você tem que ensinar as pessoas. Então as escolas também foram abertas, começaram a receber as pessoas que estudam lá nas universidades. Então o mundo foi se tornando a vida na ciência foi muito unido, como os americanos dão risada, que eles precisam saber algo de Nova York a Boston. Então isto passa através da Índia, onde tem pessoas que atendem os telefones. Essas coisas estão tão relacionadas uns com os outros que já não importam as distâncias, os países ou os continentes. E se nós ingressamos nisso mais e mais, podemos ver que todo o planeta Terra está numa rede imensa, multifacetada entre todos. E hoje é impossível fazer algo ou fabricar se você não sabe, não recebe instrumentos e informações do mundo todo, da ciência e pessoas do mundo todo. E assim o mundo está formado. E isso foi crescendo, desenvolvendo através dos últimos 100 anos. E chegamos a um estado que, de repente, esta rede de conexão não funciona. Tem muitas razões para isso. Porque as pessoas inteligentes, os sociólogos, os políticos, as pessoas que estão a cargo da economia, mas a única razão da nossa relação que nos exigem uma relação mais interna, que nós somos obrigados, para seguir o nosso desenvolvimento, somos obrigados a ter uma união mais estreita, entender e aprender que todos somos dependentes uns dos outros, numa garantia mútua, que somos só um planeta, um só mundo, e não temos outra opção, e devemos sentir que estamos numa família. Ou seja, nosso desenvolvimento veio dos níveis. Nós mandamos toda a espécie, tudo que fabricamos, máquinas, alimentos e outras coisas, como o comércio, até que nós começamos a fabricar mútua. Nós temos bancos internacionais e também as bolsas de papéis, as bolsas de valores de Tóquio, da Alemanha, Moscou, Nova York, não importa em que lugar, porque cada lugar é a mesma coisa. Eu posso ver onde me convém e o que me convém, mas o dinheiro está somente no local, apenas nos bancos. Eles mandam mensagens através do correio eletrônico e é suficiente.
não importa o local onde está localizado, porque nós pensamos que embaixo do dinheiro tem moedas de ouro ou algo, mas não importa onde estão. Pode estar num país ou em outro país, num sótão. O importante é a mensagem que eles mandam uns para os outros. Como falei, que ultimamente nós sentimos que a relação entre nós não pode seguir assim. Nós vemos especialmente na Europa, que por um lado é um lugar muito desenvolvido e que por outro lado é um lugar mais desfeito, e podemos ver que a falta de união entre eles é esta sensação que eles são especiais, sentir que eles são apenas um sistema. Isso para todas as relações entre eles, porque eles não são um mercado comum, porque não é um mercado comum. Nós queremos unir todos esses países em relações mais estreitas. E com isso tem muitos problemas, e os problemas e as dificuldades são que nós devemos estar mais próximos uns dos outros, de acordo com o nosso espírito, de acordo com o entendimento da situação, o quanto nós somos capazes de nos distanciar de nós, educar ao povo. Digamos que são 30 países, que a dependência mútua entre eles é algo necessário, e assim acontece, é assim, mas também as pessoas que têm a decisão, os cientistas, os políticos, também pessoas da classe média, pessoas simples, não podem entendê-los. Eventualmente eles podem entender, mas emocionalmente eles não podem renunciar aos seus hábitos, seus costumes. O homem não deve mudar no seu comportamento, nos seus hábitos e tudo que está relacionado com a sua cultura, de tudo que tem, tudo que está relacionado com o seu povo. São seus costumes, ele deve superar-se sobre isso, em união, numa garantia mútua. Mesmo sendo diferente uns dos outros, nos ajeitamos como numa família. É certo, não é tão simples, digamos que eu tenho meus pais, minha esposa também tem seus pais, e também os irmãos, nós também temos filhos, e nós devemos, de certa forma, nós devemos levar em consideração uns e os outros, pelo bem ou pelo mal. E nós não vamos mudar, dobrar uns e os outros. Uma vez eu encontrei uma mulher que é muito diferente de mim no caráter, mas em toda espécie de cálculos, nós decidimos que estamos juntos. E nessa decisão de estar juntos, nós acordamos, mesmo não falando sobre isso, porque nós não tivemos uma educação para falar sobre isso, mas está claro que nós vamos tendo uma vida mútua na qual nem sempre, tudo sempre é rosa e agradável. Nós devemos renunciar e estar de acordo do um com o outro. Mas, por falta de outra opção, estamos unidos porque desejamos formar uma família, apoiar um ao outro. E assim nós podemos ver, na verdade, como essa educação nos falta para os jovens casais, como ajeitar-se apesar das diferenças de um para o outro, o quanto nós somos diferentes, mesmo que tenhamos uma escolha livre de poder encontrar alguém que seja melhor para nós. No animal, isso se sente muito forte. O animal busca o melhor para si.
E a gente, porque faz todas as averiguações erradas, é algo que é muito raro e não entende que justamente com isso terão problemas de adaptação. Falta de entendimento, de educação, de ter uma vida mútua, de perdoar um ao outro, nos traz a crises familiares, nas quais mais da metade do povo do mundo, em especial jovens, são solteiros, ou eles não estão dispostos a se casar, não desejam ter crianças, porque eles não são capazes de educá-los. Então, como fazer algo mais? Isto é uma crise que é muito longa, está há muitos anos, mas começou há 30 anos, mais ou menos. Mas, na verdade, ainda devemos prosseguir essa linha com relação aos países onde nós conhecíamos os países vizinhos, estar como o que recebe e o que doa, como um casal. E nós também devemos aprender como nos unir acima das diferenças. E isso nós não aprendemos, não ensinamos isso na educação, na escola. Como podemos aprender essa tréplica de perdoar uns aos outros, que apenas com isso podemos chegar a algo bom. Mas por falta de opção estamos numa crise que nos mostra que necessitamos uns dos outros. E com essas necessidades eu posso dar esperanças muito grandes, porque eles se sentirão de uma maneira que eles não poderão se divorciar. Divórcio entre os países causa guerra, para que entendamos que não há outra opção. Somos obrigados a nos comportar delicadamente, por isso que agora estamos, deste tempo, nós temos como as Nações Unidas, onde nós podemos discutir os resultados do mundo e também outros órgãos que se preocupam com a educação. Nós temos muitos órgãos dessa espécie. Eu estive em Gênova e dei algumas palestras, e fora disso também visitei todos os órgãos internacionais dos quais eu não sabia que existiam. Por exemplo, um órgão que cuida da frequência de rádio e televisão do mundo todo, para que cada um tenha sua frequência. Um órgão para fabricar os medicamentos, um órgão de saúde mundial para que tenhamos certo nível de saúde no mundo e para que entendamos uns aos outros e podemos mandar pessoas doentes de um lugar para o outro e que os médicos possam trocar de opinião uns com os outros. E assim, tem tantos órgãos que não assinamos essas conversas, não filmamos essas conversas. Também tem órgãos que se preocupam para que cada país não tenha a mesma bandeira que o outro, que estão tão unidos e tão próximos uns dos outros. Nós temos que ter leis entre nós. Como nós temos leis em cada país, no parlamento, para poder existir, também hoje em dia no mundo todo, já há dezenas de anos que esses órgãos existem, e sem eles seria muito difícil essa existência mútua. Não é que devemos dizer que cada um tem que estar no seu lugar, mas que chegamos a um estado no qual nós precisamos de um teto sobre todos, e esse teto tem que estar em entendimento mútuo, entender que todos nós estamos
num só quarto, em que então é muito difícil estar todos juntos, estar sozinhos num só quarto, se nós não temos boas relações, que nós sintamos que estamos próximos uns dos outros, dependemos uns dos outros, que essa dependência nos obrigue a mudar as nossas relações uns com os outros. O entendimento dessa imagem, que os meus olhos possam ver, que enquanto estamos relacionados, somos especiais, estamos unidos uns aos outros, em todos os níveis, na alimentação, na educação, na tecnologia, na economia, na provisão da energia, da água, da eletricidade. Mesmo que o ar, se você faz lá com a sua indústria, então eu não tenho o que respirar. Nós sabemos as leis do protocolo de Kyoto, a expulsão da sujeira, das partículas poluentes que danificam a atmosfera. Eu posso adicionar também que a variedade de órgãos internacionais que se preocupam e através deles podemos sentir a união entre nós. Tem aqueles que estão em Paris, em Londres, em Nova York, mas principalmente em Gênova, e é muito importante isso. Isso dá à pessoa a sensação que estamos unidos, que é ainda pior que numa família. Na família a gente pode falar, a gente pode se chatear, eu posso me desconectar de alguém durante um certo tempo. Aqui é impossível. O que acontece é que muitos países que tem no mundo estão no quebra-cabeças de tal forma que não dá para sair desse quebra-cabeças e dar a volta de acordo com a sua visão. Mas nós vemos que quando alguém faz algo e deseja fazer um truque, um movimento por si, é impossível. Depois de um tempo, ele volta ao seu início. Ele trata de fazer alguma coisa. Ele pode fazer de uma forma verbal, mas nós vemos que é impossível fazer essas coisas. Todas essas coisas nós podemos falar muito mais sobre essas relações entre nós, que ultimamente nos obriga a estar unidos emocionalmente nas nossas sensações, que nós estejamos relacionados não nas leis ecológicas, não na indústria, ou na economia, ou no sistema financeiro, ou na educação, saúde, mas que o homem por si tem que entrar aqui e ter uma relação, cada pessoa e os países, numa boa relação entre uns e os outros. O nosso desenvolvimento na civilização, na nossa sociedade, chegou do inanimado vegetal e vivente, o homem chegou a um nível que hoje estamos como uma só pessoa, um só corpo. Isso se chama o homem, nós podemos dizer o humano. É uma imagem, nós podemos nos chamar assim. E aqui nós temos uma pergunta: como nós podemos realizar as coisas sem essas relações boas? Nós não podemos existir. Tem uma crise nelas. Como exigem para a nossa existência, porque sem isso nós não podemos corrigir as leis no comércio, na indústria. Nós podemos ver que o mundo está numa confusão. O que devemos fazer daqui para diante? Como se as pessoas tivessem perdido sua conexão com os outros. E hoje é requerido
estar numa relação emocional do coração. Antigamente isso não era uma exigência. Nós nos uníamos de uma certa forma, mesmo que estávamos mutuamente unidos na indústria e em outras coisas. Mas não era uma exigência do homem, dos países, ter boas relações uns com os outros. Porém, agora exigem de mim esforços internos, psicológicos com relação ao outro. Mas parece que o nosso desenvolvimento é o que nós sentimos, que sem essas relações nós não poderemos existir mutuamente nesta pequena casa que nós temos, que se nós vivemos assim, eu e algumas pessoas em determinado lugar, eu posso viver em um determinado lugar, se não tem outra opção, cada um tem o seu canto, mas hoje não tem um canto para cada um. Nós estamos nas quatro esquinas da aula. Nós quatro somos dependentes dos outros. Sem relações boas entre nós, nós sentimos que a vida é insuportável e que nós devemos fazer paz em casa, no lar. E isso nós podemos chamar de garantia mútua. Ou seja, a forma em que nós devemos aceitar isso. São relações mútuas, tais relações que cada um sinta na sua alma, na sua vida, que a sua vida depende do outro, como soldados num comando, que a sua vida depende do outro. Se eles não cuidam uns dos outros, tudo se perde. Nós temos sistemas da natureza, técnicas, isso são chamados sistemas integrais ou sistemas analógicos, que todas as partes estão relacionadas umas com as outras. Se certa parte sai de lá, toda a máquina deixa de trabalhar. E é assim, de acordo com o nosso desenvolvimento da sociedade humana, nós chegamos a um estado que chegamos numa relação de tal espécie. Como podemos nos corrigir de tal forma para que tenhamos uma existência boa? Porque de outra forma nós vemos que estamos desempregados, em crise na família, na vida, na educação, no cotidiano. Chegamos a um tal estado na qual a falta de entendimento entre uma pessoa e outra é crucial, que a humanidade parece que é só uma família, mas é uma família que está num estado muito ruim, e por isso nós recomendamos, aconselhamos paz no lar, que é causada através de uma força externa, uma terceira força. Quando tem problemas num casal, para que ele venha um profissional e comece a falar, um psicólogo, por exemplo. Muitas pessoas vão aos psicólogos, é moda hoje, cada um ter um psicólogo. E então, este especialista começa a trabalhar com eles. Fala com o outro, faz palestras, ou os obriga a falar com o outro, a abrir-se um com o outro. Isso os ajuda a conectar-se, a entender-se, que um entenda o outro e entender que pode ser oposto ao outro, mas renunciar a essa maneira oposta, essa forma oposta, e não tirar de si mesmo tudo que ele tem contrário ao outro. E o outro também perdoa
e as coisas que ele não são, que ele não considera as boas. E sobre todos os crimes, o amor cobrirá. E se entendemos essas coisas ruins mútuas, tudo vem da nossa natureza egoísta. Se nós vemos que não temos outra opção, também na família, com as crianças, na economia, no comércio, na alimentação, no ar, em toda a nossa vida segura e confortável, nós, por falta de opção, encontramos esse método que nos ajudará a nos conectar a um sistema psicológico. Vamos saber uns dos outros mais, da nossa natureza, de cada personalidade, do costume de cada povo. Não vamos nos envergonhar, vamos descobrir isso com pessoas adultas e inteligentes. E acima disso, devemos criar relações e não oprimir ninguém, não incomodar ninguém. Cada um tem seus pontos, as suas tendências e qualidades desagradáveis, mas por isso nós formamos. O amor cobrirá todos os problemas, os defeitos, que os defeitos, aos poucos, nós deixamos de vê-los sem amor. Como a mãe com relação ao seu filho, que olha o seu filho e o vê o mais bonito, o mais bom, e ele já não é capaz de descobrir nele coisas ruins, porque o amor, de uma forma, mas que essas coisas ruins existem, mas ela não vê. Mas no filho do vizinho, ela vê justamente o lado ruim, não o lado bom, porque ela não tem amor para ele. Mas a partir do momento que ela ama o filho do vizinho, também não vê nele, não vai ver nada ruim, apenas coisas boas. Nós vemos isso na vida. Podemos falar com cada mãe e mostrar que personalidade, o que comportamento do seu filho não é bom. Ela não vai aceitar isso. Ela aceita apenas que ele atua de uma maneira correta, porque ela não pode ver, porque o amor cobre todos os tudo. Então podemos chegar a isso dessa forma, porque falta de opção. De longe nós começamos a nos relacionar, a aprender todas as coisas que tem entre nós, mas o estudo tem que ser primeiro para a união de amor, acima de todas as transgressões. Primeiro começamos a renunciar todas as nossas exigências e chegar a um estado no qual podemos nos unir de uma maneira emocional entre nós, para que possamos nos sentir próximos uns dos outros. O mundo será um lugar mais calmo, mais seguro. Nós não temeremos que os nossos filhos saiam para as ruas, porque cada um se preocupam uns com os outros, e nós nos preocuparemos com os demais. E podemos imaginar uma sociedade boa, na qual nela se observa essas relações mútuas. Com relação à natureza, nós podemos ver que no dia a dia, de ano a ano, podemos ver o quanto nós entramos numa crise cada vez mais profunda, e não podemos esperar que tenha uma crise econômica. O que acontece com as demais crises, nós já a tratamos há anos e anos. Estamos em crises há dezenas de anos, com drogas, depressão, na ecologia, na educação, na família.
em tudo. E não é só o tema da economia. Por isso, nós devemos entender que a solução para todos esses problemas é a falta de conexão em nós. E isso influencia tudo, desde do aspecto internacional, com relações dentro de cada país e em cada família. Por isso, ao compreender esse sistema de união, que nos obrigue a criar relações boas entre nós, mas é algo que é obrigatório. É parecido que eu fiz um pacto quando eu me casei, quando eu fiz um pacto com a minha esposa. E esse pacto está só no papel e nós vivemos juntos na nossa casa, mas nós não temos uma relação interna emocional. Nós, nesta superfície, rapidamente temos um conflito, e então devemos nos distanciar uns dos outros para não termos uma guerra mundial. Nesta erupção do egoísmo, nós devemos levar essa relação a cada pessoa, o quanto hoje nos exige que essa relação seja de coração para coração. A natureza geral que podemos ver, enquanto tudo está em ordem e está relacionado uma parte com a outra. Todos os recursos da Terra, todas as partes da natureza, desde os planetas maiores até os menores, até as coisas mais pequenas que não podemos ver com os nossos olhos. Tudo está relacionado um com o outro. É algo recíproco. Quanto mais avançamos, nós vemos o quanto tem essa relação. E se nós sabemos se danificamos certa espécie, isso causa milhares de coisas também relacionadas na nossa existência. E devemos entender que isso acontece igualmente na sociedade humana. Por isso, o nosso sucesso depende da nossa relação um com o outro, que é chamado garantia mútua. E obedeceremos novas leis internacionais, relações entre os homens, de lugar em lugar, nas moradias, e entre homem e homem. Cada um devemos nos preocupar dessa grande família, que estamos todos juntos num só lugar e unidos, mais do que a gente que sente com a nossa família. Essa dependência dá ao homem, fora da sensação da segurança e bem-estar, que ao redor dele, ele sente que tem gente que se preocupa apenas com o seu bem-estar. Toda a humanidade como uma só família, não tenho medo de nada. Todo mundo é meu. Eu posso respirar com alívio em qualquer lugar, na rua, em casa. Eu vou a qualquer lugar e sinto que estou no meu lar. E aqui nós temos que entender que a educação é o principal. Ter esse ponto de vista, essa decisão, aos poucos realizar dentro da pessoa, para que ela se preocupe com os outros, com os demais, é um grande trabalho, mas é o que mais nos convém. E hoje
na humanidade, nós entramos nessa época na qual devemos fazer essa correção em nós, ser pessoas, humanos, partes dessa imagem geral humana que aqui nos encontramos. Eu espero que o nosso desenvolvimento da nossa educação integral permitirá a cada um de nós ter as provas da natureza, das nossas pesquisas, das nossas averiguações, que ela nos permita entrar na educação e começar a mudar todo tipo de atividades e nos transformar para chegarmos ao mundo ideal. Que hoje nós estamos na porta, na fronteira desse novo mundo. E o bonito que está grande nisso é quando o homem se relaciona com os demais, ele começa a sentir a vida através dos demais. Quando eu amo meu filho, eu estou com ele, junto com ele, na escola, e quando ele viaja para certos locais, eu estou como eu estou com ele. Eu tenho prazer do que ele tem prazer. Então, resulta que no momento que começo a me relacionar assim com o mundo todo, eu começo a sentir sensações do mundo todo. Eu sinto quanto as pessoas do mundo, quanto mais eu amplio a minha existência, a minha vida, de tal maneira que eu não vivo dentro de mim, eu vivo neles. Então, justamente aqui, eu toco esse ponto eterno em mim, no qual eu tenho a possibilidade de sentir a vida extracorpórea, unindo-me com eles num sistema de garantia mútua. Eu espero que possamos chegar a isto. E estarei feliz de ouvir as suas perguntas. Eu tenho algumas perguntas. O senhor falou que a chave é renunciar. Sim, sim. A chave é a renúncia, porque é uma das coisas, como o ensinamento tem que ser gradualmente garantia mútua. Primeiro nós temos que conhecer a psicologia da pessoa, e depois a psicologia dos amigos, e depois do casal, a relação dos pais com as crianças, a relação das pessoas com seus vizinhos, a relação com os familiares, as pessoas que estão em crítica uns com os outros, e por dentro disso nós chegamos a círculos mais amplos para o trabalho, como eu tenho que estar ali em garantia mútua para o povo e depois para o mundo. Aqui tem que ter algumas atividades graduais para que possamos sentir isso primeiro nos círculos mais próximos e depois ampliando, e possamos receber essa sensação que esse círculo se amplia até que nós começamos a aprender como os países podem se unir com os líderes, nos parlamentos, etc. Vamos imaginar esses temas de tal forma e veremos o que nós estamos nisso e que mudanças devem vir ao mundo, porque hoje nós vemos que todos os líderes não são capazes de nos dar nada. Falta-lhes educação para garantia mútua, educação para esses sistemas integrais. Eles não olham o mundo com esses olhos da garantia mútua. Eles devem sentir por dentro essa emoção, esse entendimento dos sistemas, de como chegar a isso, de como fazer uma relação disso até o outro e para chegar ao amor, de tal forma renunciando eternamente
algo mútuo. Não é que eu faço com você um pacto, numa relação onde eu posso pôr todas as cláusulas para poder quebrar esse pacto. Nós primeiro temos que ter uma relação boa e está claro que desde a primeira cláusula nós não podemos fugir uns dos outros. Então, todo o problema é em todos os níveis, é o problema da educação. A garantia mútua é esta rede de conexão entre nós que hoje nos une no mundo todo e se revela. Agora, nesses tempos, há 10 anos, começaram a escrever isso no Clube de Roma. Isso foi nos anos 60. No princípio do século XX, os cientistas começaram a falar que estamos todos unidos uns com os outros, num termo que eles chamam de nosfera. E muito do que aconteceu daquela época até hoje, muitos ensaios, mas a garantia mútua é essa rede que se revelou e nos une e não nos deixa fugir. E se nós desejamos quebrá-la, nós podemos chegar a guerras muito grandes e depois os sofrimentos nos obrigarão novamente a estas relações mútuas. Renúncia mútua e garantia mútua e amor mútuo. Sim. Vocês podem me dizer que uma vez a humanidade pensou, escreveram sobre isso há 500 anos, alguns personagens pensaram sobre isso, os comunistas também é certo, mas nós temos que entender que nunca na história da humanidade isto foi obrigatório através do nosso desenvolvimento, mas pessoas individuais que viam que era algo obrigatório na humanidade, que a humanidade chegaria a isso. Os comunistas na Rússia e em outros locais viram isso, mas eram individuais. Nunca o povo caminhou com eles, porque eles viram muitos anos antecipado e parecia que eles poderiam realizar aqui agora. Começamos a falar aqui agora porque essa crise multifacetada nos mostra que falta-nos isso, garantia mútua. Ela não vem porque vem por si, ela vem porque é obrigatório pelo lado da natureza, pelo lado do nosso desenvolvimento. Como podemos trazer um homem de um nível para compreender essa ideia de uma maneira mental para que ele possa realizar esta renúncia? Apenas através de que ele pode ver e sentir dentro de si muitos exemplos, enquanto que ele está relacionado com os demais, enquanto ele é dependente dos demais, enquanto ele não tem outra opção, enquanto é bom, e por outro lado está relacionado uns com os outros. Que ele ganha, quais são os benefícios que ele tem com isso. Isso é convencê-lo. Depois nós teremos atividades das quais trabalhar com um grupo de pessoas, fazendo perguntas, respostas, música, filmes, trazê-lo a emoções em favor e contrário à união, e mostrar o que sim e o que não de uma maneira muito real, o que isso pode causar. Esse é o segundo. O terceiro, utilizar o que chamamos
de costume se torna uma segunda natureza. Nós discutimos isso em outras conversas. Se a pessoa se habitua, se acostuma a ter em consideração e estar unido em garantia mútua no pequeno grupo, aos poucos, quando ele aprende isso no grupo, ele pode então passar isso que ele aprende a um círculo mais amplo, até que finalmente ele sente que o mundo todo é como o seu círculo. Somos obrigados a utilizar os cientistas que nos mostram através da natureza o que acontece, que nos contam o que acontece, o que acontecerá de uma forma ou de outra, ou como um médico que diz que você tem uma doença que apenas esse remédio te ajudará, mas esse remédio está nas suas mãos. É certo, é difícil, mas cada coisa ele pode realizar. Devemos utilizar a força do ambiente, que pode convencer o homem a qualquer coisa. Você pode dizer que isso é branco, sendo que na verdade ele é preto, mas se junto com você tem outras 20 pessoas que estão e dizem durante 20 horas que é branco, eu pensarei que isso é branco, porque o meu cérebro receberá uma programação diferente e de repente eu dentro de mim tornarei essa pressão exterior e estarei convencido que isso é branco. Nós temos prova disso. A influência do ambiente no homem pode mudar os seus princípios de tudo que nós estamos acostumados, porque assim nós crescemos. Nós não sabíamos o que era isso, o outro. Tudo foi nos ensinado. Nós podemos entender que nós podemos ensinar ao homem qualquer coisa, mesmo que seja difícil. Depois de tudo, nós apenas corrigimos as deformações egoístas para que ele possa utilizar através dos outros, os demais, a estar em união. Porque é uma ganância egoísta, seguro que ele terá isso. Como pode ser que não? Depois de tudo, ele tem benefício quando ao redor dele cada um lhe promete o melhor possível. Quem não deseja isso, mas ele tem que renunciar a algo por isso. Claro que por cada coisa você tem que pagar, mas não é justamente renunciar, porque ao se comportar bem com os outros com amor, ele terá prazer disso, para entregar ao outro. Nós não dizemos que o tempo todo devemos estar em pressão. Eu não tenho outra opção, então o tempo todo eu me comporto bem e isso me custa muitos esforços. Não, nós devemos trazer influências exteriores ao homem para que o homem mude e de repente vai ser fácil, de repente ele vai ter prazer ao se comportar bem com você. Então está no mundo muito bom de todos os lados e também ele vai se comportar bem com todos. Tudo nós devemos trazer isso das linhas da obrigação para a linha do desejo. Anteriormente o senhor falou que uma mãe tem o seu filho e o filho do vizinho, e no momento em que essa mãe tem amor o filho do vizinho, ela não verá os seus defeitos. Como podemos colocar isso no meu coração, no coração de cada um dos outros, com os demais? Só costume, apenas costume. Essa é uma influência através do ambiente. É um bom exemplo dos outros. Filmes, canções, qualquer coisa que influencia o homem, a influência do ambiente. A influência do ambiente pode convencer-me, me programar de tal forma que eu serei oposto, que eu darei ao meu filho e eu amarei o filho do vizinho. O ambiente pode realizar qualquer coisa. Ele é mais forte que a minha natureza, porque a sociedade
trabalha sobre o grau humano e a minha natureza sobre o grau animal. Nós podemos ver como vemos o homem através do ambiente completamente oposto. Ele tinha essas qualidades e ele entra no ambiente e ele sai completamente diferente. A influência do ambiente é mais forte que qualquer outra influência. Qual é o resumo dessa conversa? O resumo é que chegamos a uma nova época, novos tempos, no qual nós nos encontramos e temos a necessidade de mudar as relações entre nós, de uma competência egoísta à garantia mútua, até o amor mútuo, que está formado primeiro com a necessidade que nos vem desse estado atual através da natureza, e dessa necessidade chegamos à renúncia mútua e depois a levar em consideração os demais. Sim, nós devemos formar esse sistema de educação. E o sistema educacional, que através de muito tempo influencia o homem, aos grupos, ao ambiente, ao povo, à nação e a todas as nações do mundo, gradualmente, até que nós recebemos um ensinamento: como viver numa casa, num lar, de uma maneira bonita e agradável. Terminamos por hoje. Obrigado por estar conosco. Voltem a estar conosco na próxima aula.